Graças a Deus, um bom dia para você que está conectado aqui no Estúdio Unity, da Igreja Unity, Igreja Unidos em Cristo, que tem como pastor presidente, pastor Misael João Freitas e a pastora Kátia Regina Gates Freitas. Eu sou a pastora Rosana Freitas Carolina e vou com você neste dia de segunda-feira com um devocional Remindo o Tempo, da série de Salmos que nós estamos lendo juntos, aprendendo essa maravilhosa essa maravilhosa palavra. Então nós estamos alguns dias meditando em Salmos e eu quero, amados, que você me ajude a compartilhar essa live, esse devocional Remindo o Tempo, da série de Salmos, e vem conosco nessa manhã. Vamos orar para a gente poder dar início à leitura da palavra? Pai, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pelos teus benefícios, pelas tuas maravilhas. Nós te adoramos, exaltando o teu santo nome, agradecendo ao Senhor por todas as coisas, agradecendo ao Senhor, Deus, pelo dom da vida, pelo privilégio de proclamar a tua palavra. Senhor, nós pedimos que o Senhor vá falando conosco, que o Senhor, Deus, vá fazendo, Senhor, conforme o Senhor está planejando, Senhor, nessa manhã, e, Pai, e que a tua palavra, Pai, ela venha ao nosso coração, fazendo, Senhor, conforme lhe apraz, fazendo, Senhor, aquilo que o Senhor designou para que ela faça, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja presente conosco nessa conversa, nesse estudo. Senhor, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Então, eu quero que você abra comigo Salmo 2. Só vou colocar aqui que a gente está ao vivo, para que mais pessoas também possam entrar, né? Vamos lá, nós vamos ler então Salmos 2. Só vou colocar o link aqui. Se você está aí assistindo, se quiser comentar, tá bom? Para eu saber que você está aí. Então, Salmos 2. Salmos 2, a gente já leu até o 3, né? Hoje nós vamos ler o Salmo 2, 4. Salmos 2, 4. Salmo 2, 4 vai dizer assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então, a gente viu que na última programação sobre o reinado do ungido de Deus, que as pessoas se levantavam contra o propósito que Deus tinha com Davi e contra o propósito que Deus tinha com Jesus, que Deus tem, né, com Jesus. Então, aqui na terra, governantes e príncipes, eles se levantavam contra esse propósito. Então, a gente aprendeu ali, né, que aqueles que se levantavam contra aquele propósito, eles eram identificados diante de Deus como rebeldes. E agora a gente vai ver sobre o poder de Deus contra aqueles príncipes, aqueles reis, aqueles exércitos que se levantam contra a vontade do Senhor. E a Bíblia está dizendo que o Senhor, aquele que habita nos céus, Deus habita no alto e sublime trono, amados. Então, aquele que habita no céu se rirá.
o Senhor zombará deles. Quando a Bíblia está falando isso, algumas traduções vai dizer assim, ó, aquele, porém, que mora nos céus se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. Quando a Bíblia está falando se rirá, está dizendo que Deus reduz eles ao ridículo. Porque o que são eles comparado a Deus? O que são eles diante de Deus? O que é o ser humano diante do poder de Deus, quando Deus quer agir? O que pode fazer o ser humano diante do poder de Deus, quando Deus quer operar, quando Deus quer defender, quando Deus ele se levanta por uma causa, operando Deus? Quem pode impedir? Então, algumas traduções vão dizer: aquele, porém, que mora nos céus se ri, o Senhor os reduz ao ridículo. Em seu trono no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Então, quando a Bíblia está falando aqui em Salmos 2,4, que o Senhor ele se ri, ele está dizendo numa linguagem que ele está falando que o Senhor faz pouco caso dos tolos planos dos homens, que não são os planos de Deus, que não são os caminhos de Deus, que não são os projetos de Deus. Tem planos que muitas vezes são os planos de morte, né? Contra alguém, contra um propósito. Deus olha do céu, ele se ri desses tolos planos. Ele considera tolos planos, tudo que o homem quer fazer contra o propósito de Deus. Então, amados, o riso divino naturalmente leva-nos à ideia da antropofórmica de Deus. O que é o antropofórmica? Na qual as emoções humanas são atribuídas a Deus Todo-Poderoso. Os escritores da Bíblia, eles usam essa linguagem, né? Que Deus ele ri, que Deus ele chora, que Deus tem as suas emoções. É uma linguagem antropomórfica. Então, amados, o poder no alto reduz o poder cá embaixo ao nada. O grande rei controla os fracos reis da terra. O rei dos reis deverá governar o mundo. Então, se você vê, quando a Bíblia diz que Deus se ri, né, que Deus zomba, é que Deus ele está olhando, paz o Senhor é o Necão. Deus abençoe, Necão, estão em visita aí, né? Necão fazendo a obra de Deus, isso é uma bênção. Se é o Necão, esse Jefferson é o Necão, diz aí se é ou não. Bom dia para você. Então, quando Deus abençoe, uma boa obra para vocês, amados. Quando a Bíblia está falando em Salmo 2 que Deus se ri, ele está usando essa linguagem antropofórmica das emoções de Deus. Quando ele está falando que Deus se ri, ele está dizendo assim, ó, que Deus reduz os planos dos homens, que não são os planos dele, ao ridículo. Deus olha e diz, ele está planejando isso ali contra o meu propósito, ele está planejando isso ali contra o que eu quero fazer. Né? O contexto do Salmo 2, a gente já aprendeu no último devocional, que era o poder bélico, que eram as nações, que eram os príncipes, os reis, que se levantavam contra o Messias, o ungido Jesus, e também contra o rei Davi. Nós vimos que foi Herodes, que foi Saul, e as demais e sacerdotes, fariseus. Então, tinha um propósito de Deus com Davi e tem um propósito de Deus com Jesus. Então, quem que consegue impedir o agir de Deus quando Deus resolve agir? Quem consegue impedir o propósito de Deus quando Deus decide que é o tempo do propósito, quando Deus decide que é o tempo dele fazer aquilo que está escrito? Quem consegue agir? Quem consegue frustrar os planos de Deus? Quem pode impedir o agir de Deus? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Quando Deus está agindo, ninguém consegue frear Deus, ninguém consegue parar Deus. Quando ele diz que é o tempo, quando ele diz que alguém está debaixo de uma palavra, quando ele diz que alguém está debaixo de uma promessa,
É muito penoso para o homem se levantar contra o que Deus está fazendo. Então, quando o salmista que escreve que Deus habita nos céus, ele está dizendo: Deus tem o domínio, Deus tem o poder, Deus está sentado no trono, Deus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Deus forte, Ele é alguém que está no comando, no domínio de todas as coisas. Se Ele decide no trono, lá onde Ele habita nos céus e também habita dentro de nós, se ele toma uma decisão, uma ordem, um decreto, quem consegue impedir o agir dele? Ninguém consegue. E aqueles que tentam, como tentaram contra Davi, como tentaram contra o ungido Jesus, os planos deles foram frustrados. O plano de Saul foi frustrado, os planos de Herodes foram frustrados, muitos planos daqueles que se levantaram foram frustrados. Então, a Bíblia está dizendo que o Senhor zomba deles. Por quê? Deus olha e diz que são tolos os planos dos homens quando não são os planos de Deus. É uma tolice. É uma grande tolice. Então, como ele controla os fracos reis da terra e os reis dos reis devem governar o mundo, então ele está acima de todo principado, toda potestade, todo domínio, ele está acima de todo governo, ele está acima de todas as coisas. Isaías 40, amados, 22 e 28, nós vamos ver isso. Eu quero folhear aqui na minha Bíblia física, porque eu já falei para você que eu amo folhear a Bíblia física. Você gosta do barulho da Bíblia? Olha só aqui, ó, o poder de Deus. Isaías 40, do 22 ao 28. Isaías 40, do 22 ao 28. Opa, vamos lá. É ele que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Olha o poder de Deus, né? Quem é o homem que pode ir contra Deus? Irmãos, quem é o homem que pode ir contra Deus? Ele reduz os homens, olha aqui, ó, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Aqui está falando sobre o domínio de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus. Mal foram plantados e semeados, mal se enraizam na terra o seu tronco e já se secam. Quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como palha. A gente já aprendeu aqui sobre a palha. Aqui está falando da brevidade da vida do homem. Aqui está falando do pouco tempo que o homem tem, que parece para nós é muito tempo, 70, 80 anos, mas comparado à eternidade, não é nada. Os 70, 80 anos, 90 anos que nós passamos aqui na Terra, comparado à eternidade de Deus, não é nada. Comparado à vida eterna, não é nada. Nós mal fomos plantados e semeados, mal se enraizamos na terra, o nosso tronco e já se secam, né? Isso é comparado à eternidade, isso é comparado à vida de Deus, à vida eterna que Deus tem. E também tem para aqueles, né? Todos nós temos uma vida eterna. Todos nós temos uma vida eterna. Só que a forma que nós nos comportamos aqui, e se nós somos justificados, se aceitamos a justificação com Cristo ou não, ela vai, ela vai nos colocar numa vida eterna com Deus ou numa vida eterna sem Deus. Nós temos uma vida aqui para viver que, comparado à eternidade, comparado à vida eterna, ela é muito pouca, muito superficial, muito rasa, comparado a tudo ainda o que nós vamos viver além daqui.
depois daqui, depois que o nosso corpo tombar. Então, nós vamos ter uma eternidade, ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade afastado com Deus, afastado de Deus. Então, aqui é que a gente vai decidir se a minha vida eterna, depois desses 70, 80 anos, 90, para alguns 50, 60, para outros 40, outros não chegam nem nos 20 anos. Essa vida que nós temos aqui, ela que vai decidir como é que vai ser a minha vida eterna. Então, quando Deus olha, né, lá dos céus, ele olha para o homem que nasce assim, dessa forma, porque para ele passa num instante. A gente mal é semeado e plantado, mal cria raiz e a gente já se seca. Aquele, pois, a, a quem, pois, me compareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número, e chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Então, ele está falando das estrelas que ele chama pelo nome. Por que me dizes, ó Jacó? E por que falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Deus está vendo todas as coisas. Ele está sentado num alto sublime trono, mas ele está vendo todas as coisas aqui na terra. Ele está vendo tudo. E muitas vezes a gente acha que os nossos caminhos estão escondidos, né? Era isso que Israel, era isso que Jacó dizia, que os meus caminhos estão escondidos de Deus, que ele não está vendo. Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo todas as coisas, não tem nada oculto e encoberto que Deus não possa ver. Os olhos do Senhor, ele percorre toda a terra e ele está vendo todas as coisas. Muitas pessoas, elas são ansiosas, elas têm medo, são tementes do dia de amanhã, do que está acontecendo hoje, do que estão fazendo hoje, se tem alguém fazendo alguma coisa hoje, talvez contra você. Mas saiba que os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas, todos os seus passos, toda a sua vida, todo o seu cotidiano, o seu dia, tudo está debaixo do olhar do Senhor. Por onde você vai, aonde você passa, aonde você anda, com quem você conversa, o que é conversado, o que você não escuta, o que você não vê, os olhos de Deus estão vendo, você não precisa ver. Tem muitas coisas que você não precisa saber. Deus sabe de todas as coisas. E Ele está no controle de todas as coisas. Os planos dele são perfeitos, os planos dele são maravilhosos. Os planos dele são poderosos em favor da nossa vida, em favor da nossa história. Você não precisa saber de todas as coisas. Quem precisa saber e sabe é Deus, porque Ele que sabe como agir, ele sabe como trabalhar. Então não diga que o teu caminho está encoberto ao Senhor. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele nem se cansa e nem se fadiga. É inescrutável o seu entendimento. O nosso Deus não cansa. O nosso Deus não se fadiga em trabalhar, em operar, em fazer milagres, em fazer maravilhas. O nosso Deus não dorme, eu já falei aqui no outro devocional. O nosso Deus não dorme, ele não dormita. Ele é o guarda de Israel, ele conhece todas as coisas. Ele não dorme, ele não se cansa. Ele vê todas as coisas enquanto você dorme. Enquanto você está cansado, Deus está trabalhando ao teu favor. Enquanto você pensa que não consegue, enquanto você pensa que não vai conseguir, enquanto você não tem força, o nosso Deus ele não se cansa de trabalhar em favor da tua vida.
de trabalhar em favor da tua casa, de trabalhar em favor da tua família, de trabalhar em favor do propósito que Ele tem contigo. Muitos estão cansados, mas eu quero dizer que o teu Deus, o nosso Deus, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Que lindo! Aqueles que esperam no Senhor. Em comparação à magnificante obra dos céus e da terra, os homens são como uns gafanhotos, nós somos pequenos. Comparados ao que Deus quer fazer, comparados ao que Deus tem planejado para nós. Que força, o gafanhoto aqui, né? Representa que força que nós temos diante de um Deus. Que força que nós temos para ir contra Deus. Que força que nós temos para ir contra o projeto e o propósito que Deus tem, contra a terra, contra a terra que Deus quer levar a muitos. Que força que nós temos. Isso me faz lembrar, amados, os 10 espias que foram enviados para espiar a terra prometida. Sabe? E eles chegaram lá e eles se depararam com gigantes. E alguns deles, oito deles, eles se compararam, olharam para os gigantes, olharam para a terra grande, os frutos grandes, e eles se achavam como gafanhotos, porque tudo aquilo que Deus tem para nós é grande, porque tudo aquilo que Deus tem para nós é maravilhoso, é além daquilo que a gente pensa, é além daquilo que a gente sabe, é além do que aquilo que a gente imagina. Só que eles aqui, amados, quando eles se comparam a gafanhotos, são pessoas que eles são contra o projeto de Deus. Daí Deus olha e compara eles como gafanhoto. Quando alguém é contra o projeto de Deus, quando alguém é contra aquilo que Deus estabeleceu, ele não tem força para ir contra Deus e nem para resistir o plano de Deus. Então, ele é comparado a um gafanhoto e ele próprio vai se comparar a um gafanhoto. Ele vai dizer, eu não tenho força para isso. Eu não consigo resistir à soberania de Deus, eu não consigo resistir o poder de Deus, eu não consigo resistir aquilo que Deus quer fazer. Quem consegue fazer isso, amados? Isso que eu li aqui, que Deus, ele olha e ele zomba, ele ri. Por quê? Porque são planos tolos, são projetos tolos. Aquele que planeja contra o projeto de Deus, Deus dos céus, ele se ri, ele zomba, ele olha e diz, esses planos são tolos. Ele reduz a nada. Ele reduz a nada os príncipes. Eu já falei isso aqui, que ele reduz a nada, né? Os governos que são contra o governo dele. Ele reduz a nada os príncipes que são contra os projetos dele. Mas ele levanta aqueles que são a favor dos projetos dele. Ele levanta aqueles que vão operar em favor do projeto dele. Ei, ele levantou Dário. Se não me engano, é Dario, um rei que era um rei ímpio, mas ele não foi contra o projeto de Deus, que era libertar o povo do cativeiro, tirar o povo do cativeiro, abrir os portais para que o povo passasse e retornasse para a sua terra. Ele não foi contra o projeto de Deus. E por isso Deus o exaltou. Ele abriu os portais e deixou o povo voltar para a sua terra após o cativeiro. Então, ele reduz a nada os reis e os príncipes que são contra ele. Ele reduziu Herodes. Reduziu Saul.
Porque foi contra o propósito que Deus tinha. Estou no contexto do Salmo 2. Quando Saul e Herodes se levantaram contra o propósito, Deus os reduziu a nada. Deus riu-se deles, zombou deles. Fez planos, né? Projetos, tinha projetos para que eles caíssem. Eu já falei aqui, retorno a fazer, não mexa no propósito de Deus. Deus não defende pessoas, Deus defende propósito. Deus defende propósito. Eu falo isso aqui mais uma vez, e está no contexto do Salmo 2. Deus defende propósito. Deus defende projetos. O nosso Deus é maravilhoso. Então, amados, aqueles que querem se levantar contra Deus, eles são considerados como gafanhotos. A descrição que nós temos aqui, eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Eis que ele se levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada, uma coisa vã. Quando as nações se levantam contra Deus, quando as nações se tornam inimiga de Deus, elas são rebaixadas e consideradas a nada. Mas quando as nações glorificam a Deus, quando as nações exaltam a Deus, quando uma nação coloca Deus em primeiro lugar naquela nação, ela é exaltada. Quando o rei ele coloca Deus acima do seu trono, ele é exaltado. Agora, quando um rei coloca Deus abaixo do seu domínio, ninguém consegue colocar Deus abaixo do seu domínio. Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor, quando Daniel olhou para ele, né, nós estamos no contexto do Salmo, quando que Deus se ri, zomba, né, acha os planos tolos. Quando o rei Nabucodonosor ele estava governando, e a Bíblia vai dizer que ele estava muito bem no seu palácio, só que daí ele teve um sonho e mandou chamar os magos, e ninguém conseguia falar do sonho, chamou Daniel, e Daniel interpretou o sonho. Ele sonhou com uma árvore muito alta, que foi cortada, e as raízes permaneceram na terra, e foi passado correntes de bronze sobre ela, e foi decretado que durante 7 tempos não choveria sobre ela, e só cairia o orvalho para que ela não morresse. Então, o rei, diante de Daniel dá a interpretação do sonho e diz: olha, rei, sinto muito, mas essa árvore é você, e você vai ser subjugado. Falou ali para o rei Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizer que depois de 1 ano do sonho, o rei ele passa pelo reinado dele e ele está num lugar como se fosse alto, e ele olha para aquele reinado e ele não glorifica a Deus. Ele não glorifica a Deus, ele olha e ele diz: esse reinado aqui é todo meu. Foi com a minha força, com a minha inteligência, com o meu domínio, que eu consegui fazer tudo isso aqui. Ah, meu Deus. Coitado do homem que pensa assim. Que é o seu domínio, que é sua força, que foi aquilo que ele fez, que foi aquilo que ele planejou, que foi do jeito que ele quis, que foi conforme a sua inteligência, a sua sabedoria. Deus olha lá do céu e se ri dele. Deus olha lá do céu e diz: ai, que planos tolo. Eu preciso dar uma lição para esse rei. Eu preciso dar uma lição para esse governante. Eu preciso dar uma lição para esse príncipe. Eu preciso dar uma lição para esse que se opõe, se levanta contra o propósito de Deus. Então,
A Bíblia vai dizer que ele ficou como bicho durante 7 tempos. Os pelos dele ficaram como águia, as unhas dele cresceram e ele foi morar no campo junto com o bicho. E ele ficou lá durante 7 tempos. Não sei se são 7 anos ou 7 estações, mas eram 7 tempos. Se fosse 7 estações, são 4 estações durante um ano, então é mais ou menos quase 2 anos que ele ficou lá, se forem 7 estações. E se forem 7 tempos, foram durante 7 tempos que ele ficou desse jeito. Até que retornou o entendimento dele, ele olhou para o céu e diz que Deus é que domina sobre tudo. Daí sim, ele foi restituído ao seu reino. Daí sim, Deus parou de zombar. Não que Deus é zombador, né? Deus não gosta de zombaria. Mas essa linguagem aqui é que Deus viu que os planos dele já não eram mais tolos, que ele já não estava mais agindo com tolice, que ele passou por um processo e agora ele já não estava mais agindo com tolice, que ele poderia ser restituído no seu reino. Então, Deus reduz, amados, aqueles que são contra os planos de Deus. Aquele que não glorifica a Deus. Deus reduziu o rei Herodes. Olha como é que Deus reduziu aqui. Vamos ver aqui. Que está tudo aqui no contexto do Salmo 2. Espera aí que eu vou ler já para você. Eu não consigo ver quem está aí, quem está comentando. Eu quero ler aqui. Deixa eu só achar. Quer ver como é que Deus reduziu? Porque Deus, ele é o rei dos reis. Quando um rei não glorifica a Deus. Vamos ver, calma lá, que é ao vivo, né? E Deus, ele vai trazendo aqui, trazendo a lembrança e a gente vai procurando. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 23. Ô, Necão, eu vou abrir aqui. Ai, meu Deus, vocês são terríveis, né? Ah, meu Deus. Ó, tia Zenita, tu tá na TV aqui em casa. Eita, agora, tá famoso. Ô, Necão, tá bom? A paz do Senhor. Abraço para todos vocês aí. Eu tô famosa? Ai, meu Deus. Eu tenho que glorificar a Deus, né? Eu tenho que glorificar a Deus. Obrigada por gravar. Depois eu vou postar aí o vidinho que você fez, tá bom, Necão? Obrigada, Deus abençoe. Quer ver? Olha aqui, ó, voltando aqui então. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 23. Ai, Jesus. Quer ver quando ele não glorificou a Deus? Atos 12, 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real,
Eu não posso atender a ligação porque eu estou ao vivo. Deus abençoe. Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se à palavra. Aleluia, graças a Deus. Olha só, quem está... Olha aqui, gente. Ó, no vídeo, estamos ao vivo e o nosso pastor presidente está aqui, ó, ligando, ele está escutando a palavra. Ah? Ai, gente. Meu Deus, que grande fama, olha lá. Olha, que grande fama. Eu não posso me gloriar, né? Senão eu vou ser como o rei Herodes. Olha lá. Paz do Senhor. Deus abençoe. Obrigada por estar ouvindo. Deus abençoe você. Vocês estão gostando do Salmo 2? Ei. Muito bom. Deus abençoe. Nós estamos aqui ligadinhos. Deus abençoe os nossos ouvintes aí também. Pastor, quando que o Necão vem fazer o podcast? Nós vamos marcar o mais breve possível, porque o Necão ele tem um testemunho que vai impactar muitas vidas. Amém. Só fica ligadinho que por esses dias aí vai ter novidades. Vai ser uma bênção. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de um homem. Olha aqui, quando um rei, ele não glorifica a Deus. Sabe, às vezes, poxa vida, é um rei que às vezes não serve a Deus, amém? É um príncipe que não serve a Deus. Mas, como eu falei aqui, Deus levantou, acho que é Dário, né? Ai, eu não me lembro agora, que eu não estudei para trazer isso aqui, mas ele glorificou a Deus. Ele glorificou a Deus mesmo sendo um rei ímpio. E agora o rei Herodes aqui, nós precisamos tomar cuidado, que aqui não é só reis que são chamados para as nações. Deus, a Bíblia diz que nós somos reinos e sacerdotes, reis e sacerdotes. Nós governamos com Cristo. Nós estamos nesse reino. E às vezes Deus está fazendo coisas lindas na nossa vida. Deus está estabelecendo projetos. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Deus não está dando unção. Deus não está dando território. Deus está dando coisas lindas para a nossa vida e propósito. Só que às vezes nós não glorificamos a Deus. Às vezes nós não exaltamos a Deus com aquilo que está acontecendo em nós. Deus está nos dando recursos, Deus não está nos dando saúde, Deus nos está dando posições, inteligência, sabedoria, revelações. E às vezes a gente não glorifica Deus com o que está acontecendo na nossa vida e trazemos a glória para nós, a glória para a nossa força, a glória para a nossa inteligência humana e não para a sabedoria que desce do alto. Não para o poder do Espírito Santo que opera em nós. E às vezes nós podemos cair no erro de Herodes. Que erro foi esse? De trazer a glória para nós. Toda a glória deve ser levada para Deus. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser levado para Deus. Tudo aquilo que nós planejamos deve ser levado para Deus. Todo elogio que nós recebemos deve ser levado para Deus. Todo incentivo deve ser levado para Deus e não para nós. Eu tenho uma coisa comigo, amados. Quando alguém vem falar qualquer coisa e diz assim, né, me entrega algo. Meu Deus, você é uma bênção. Você foi muito usada para falar comigo. Ah, você foi usada para me abençoar, né? Entrega aquela honra, aquela glória na minha mão. Eu não trago aquilo para o meu coração, eu não trago para mim, deixo para mim, não. Eu levo para Deus. Deus, é por causa de ti. Deus
Foi por causa do Senhor, foi por causa da sabedoria que desceu do alto, foi por causa do poder do Espírito que trouxe a visão, a revelação. Foi por causa do poder do Senhor que trouxe a profecia. Foi por causa do Senhor que trouxe a força, Senhor. Então, eu levo de novo para o Senhor aquilo que o Senhor me deu. Eu aprendi isso, amados, e faço disso. Mas muitas pessoas, elas trazem para si, para dentro de si, deixam para si a glória que é de Deus. A glória que desceu dele. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. É Ele que está no controle da minha vida, é Ele que está no controle da tua vida, é Ele que dá força. Aleluia, glória a Deus. A Camila Barros, né, uma pregadora que eu gosto muito, ela conta que ela estava num lugar para pregar e um cantor começou a cantar perto dela e batia lá o pandeiro e dizia: se Deus tirar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Tem gente que faz e acontece, uma coisa assim, né? Se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz, acontece. E ela conta que ele olhava para ela e cantava isso. Ela dizia: o que é isso, Deus, que esse rapaz aí está cantando? E ela estava assim, achando que ela estava fazendo muita coisa na força dela. E Deus permitiu que ela fosse, né, desse um problema lá nela, acho que uma apendicite, e ela fosse para um hospital. Eu estou falando isso porque ela conta publicamente. E ela teve que desmarcar toda a agenda dela. E lá ela lembrava da música. Se Deus tirar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz, acontece. Não lembro como é que é o resto da música ali. E ela lembrou disso e ela glorificou a Deus e disse: Senhor, tudo está no teu domínio, no teu controle, a minha agenda é tua, é o Senhor que faz, é o Senhor que chama, é o Senhor que dá força. Então, tudo deve ser levado para Deus. Então, o povo clamava diante de Herodes. É a voz de Deus e não de homem. O traje real dele, né? Flávio Joséfo diz que, nessa passagem aí de Herodes, que o traje dele era tão brilhante que bateu a luz do sol naquele traje e aquilo resplandeceu como fosse um sol, um Deus, diante do povo. Flávio Joséfo diz isso, que aquilo resplandeceu de um jeito diante do povo, que o povo achou que ele era um Deus, e disse, clamavam, é a voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor oferiu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Deus crescia e se multiplicava. Olha a diferença, né? A palavra de um homem que não glorifica a Deus, aquele homem vai expirar, como aconteceu com Herodes, mas aquele homem que glorifica a Deus, a palavra de Deus, ela vai multiplicar. A palavra do Senhor, ela sempre vai crescer. A palavra do Senhor, ela sempre vai multiplicar. Aquele que dá glória a Deus pelos seus feitos, por tudo que ele está fazendo, ele sempre vai crescer e multiplicar. Aquele que não glorifica a Deus, que acha que é pela sua força, que se acha um Deus, que se acha que é pelo seu projeto, que se acha pela sua fama, pelo seu poder, ele vai expirar, como aconteceu com Herodes. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado para glorificar a Deus em tudo. Se eu estou trabalhando, eu tenho que glorificar a Deus. Como é que eu vou glorificar a Deus? Exaltando o nome do Senhor, ofertando, dizimando, ajudando, abençoando. É poderoso, é poderoso, é poderoso o que Deus está falando conosco hoje.
Então, os príncipes e os reis que se opõem contra a vontade e a glória de Deus, eles serão reduzidos a nada. Deus olha do céu e zomba deles. Deus olha do céu e zomba desses que não glorificam a Deus. Vamos continuar aqui, então. Graças a Deus. Então, Deus se ri. Ai, Jesus. Então, já li aqui sobre os príncipes, né? Quando a Bíblia fala ali que Deus se põe a rir, é o antropomorfismo, como eu já falei aqui, que destaca como é ridícula a hostilidade dos inimigos de Deus. Deus ri não das nações, mas sim da ideia errônea que tem do poder. É a classe de risada de um pai quando seu filho se gaba de correr mais às pressas que seu pai, ou de poder ganhar em uma luta. O pai sabe as limitações de seu filho, e Deus conhece as limitações das nações. Cada nação é limitada, mas Deus é transcendente. Se tiver que escolher entre depositar sua confiança em Deus ou as nações, escolha a Deus. Então é como um pai, né? Que vai lutar com seu filho ali numa brincadeira e ele é mais forte que o seu filho. Mas ele se deixa vencer. Você já passou por isso? Já passei isso com meu neto, né? Meu neto tem 3 anos e pouquinho ali e ele se acha mais forte que eu. Às vezes eu me faço, né? De fraca, me faço que ele precisa me ajudar a me levantar do chão. Ai, 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 falo, ai, 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 filho, levanta a avó aqui. Daí ele vai lá e levanta, mas ele pensa que é a força dele que está me levantando, né? Imagina, ele perto de mim é minúsculo. É uma criança sem força, mas eu me finjo que é ele que está me levantando, sabe? Então é como se fosse isso que Deus está falando. Ei, vocês querem medir força comigo? Vocês querem mostrar que vocês são comparáveis a mim? Ninguém é comparável a Deus. Ele é criador dos céus e da terra. Ele criou a humanidade, ele criou a sua vida, ele é seu pai. Então, a criação não é maior que o seu criador. Ele te conhece cada célula, cada partícula do seu corpo. Ele conhece os pensamentos, ele sonda o coração. O nosso Deus é maravilhoso. Deus é todo-poderoso, ele criou o mundo e conhecia os impérios da terra muito antes que eles existissem. Eu quero ler aqui Daniel. Será que eu acho Daniel? Daniel 2, 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: tu pode fazer-me saber o sonho que eu tive sua intenção? Respondeu Daniel da presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, pode saber, o rei Nabucodonosor, o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivesse da tua cama são estes. Então, aqui é a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Então, Deus, ele revela os mistérios. Ele sabe o que acontece, ele sabe o que há de acontecer até os últimos dias. Ele sabe. Ele sabe, mas o poder e o orgulho originou que as nações e os líderes se enfurecessem contra Deus, inclusive tratasse de liberar-se do nosso mundo. Tem muitos líderes que se gabam do seu poder, que se queixam e se enfurecem contra Deus e seu povo, e que prometem tomar o poder e formar seu próprio império, mas Deus ri devido a que qualquer poder que tenham provém dele e pode tirar. Deus, todo o poder que os impérios, reinos, príncipes, reinados têm, provém de Deus.
e Deus também pode tirar esse poder. Não devemos ter medo quando os tiranos se gabam. Todos eles estão na mão de Deus. Quando Nero, o imperador Nero, ele se levantava contra o povo cristão, eu vejo Deus pedindo a Paulo a escrever, e eu quero ler aqui, se não me engano, a Timóteo, pedindo que orasse pelas autoridades. Deixa eu ver. Pedindo que ore às autoridades. Deixa eu só achar, tá bom? Primeira Timóteo 2, do 1 ao 2. Antes de tudo, pois, exorto, que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, olha aqui, ó, orar pelas autoridades, orar pelos reis, pelos governantes, orar por todos, para que a gente possa ter uma vida tranquila e pacífica. Quando o rei Herodes, eu falei isso aqui no último devocional, ele ficou sabendo que Jesus havia nascido, né, que ungido havia nascido, que faz parte aqui do Salmo 2, ele ficou perturbado e a Bíblia diz que ele perturbou a toda Jerusalém. Um rei perturbado vai perturbar a todos aqueles que ele reina. Um presidente perturbado vai perturbar a nação. O rei Saul perturbado perturbou o exército e perturbou Davi. Herodes, perturbado por causa de Jesus, perturbou toda Jerusalém. O imperador Nero, perturbado por causa do poder, perturbou os cristãos. Por isso que Paulo vai pedir, orem por todas as autoridades. Orem por todos. Paulo pediu. Então, amados, nós precisamos orar por todos, por autoridades, por reis, por governos, por príncipe. Orar por nós também, para que a gente possa glorificar a Deus em todas as coisas. Saber que tudo vem de Deus e não se levantar contra os planos e projetos do Senhor. Amém? Então, esse é o devocional desse dia. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ter participado aqui comigo. O devocional vai ficar gravado aí, né, no canal do YouTube. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor pela palavra que o Senhor liberou nesse dia, pelo que o Senhor fez nessa tarde, pelo que o Senhor ensinou, pelo que o Senhor ajudou, pela palavra de reflexão, pela tua condução, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco e que nos ajude a glorificar o Senhor em todas as coisas, a glorificar o Senhor em todos os nossos feitos, a glorificar o Senhor em todos os nossos caminhos. Que nós sejamos, Senhor,
filhos do Senhor obedientes, e que nós não, Senhor, sejamos motivos de zombaria, de riso do Senhor, que olha para nós e diga: ah, que projetos tolos que tem esse homem, que projetos tolos que tem essa mulher. Não, Senhor, porque nós iremos ter os teus projetos. Nós iremos entender os teus projetos e não iremos nos levantar contra os teus projetos. Assim nós declaramos, assim nós falamos e assim nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E até o próximo devocional Remindo o Tempo.